Well, thank you for the introduction, and thank you for Deborah for bringing me here. Muito obrigado pelo convite, por me trazer. Really enjoying this Eu estou conference, gostando listening to, muito desse congresso, estou ouvindo os painéis, as I've discussões. come to many of these conferences Eu já for many frequentei years, muitos congressos ao longo dos anos, né? Faço visita aos pacientes, às famílias deles. Eu estou nesse ramo há tanto tempo e durante muito tempo eu dava informações sobre, olha, essa proteína que a gente achou, veja, essa proteína se vincula a uma outra, mas eu achei que era muito legal falar isso, né? Mas eu estava vendo no olho do passageiro, ele falando, tá bom, mas como isso me ajuda? Então é muito bom via esse congresso, né, e poder realmente mostrar a vocês melhorias que podem ajudar diretamente na vida de vocês, em aspectos muito práticos. Isso é muito bom para mim. Eu quero trabalhar nesse aspecto mais prático para melhorar a vida de vocês, realmente. Nós não estamos ouvindo. Okay. Sure. So, Sem dúvida. I have it over in my seat, but the people I gave it to them already. Yes. Well, anyway, what I will talk about is gene therapy, and Bom, pessoal, what I will talk about is gene replacement therapy, and so you have a broken gene with EB, right? And so o que eu vou falar é que quando você tem um gene, um problema em algum gene, é quase como se você tivesse com uma televisão quebrada. Quando a sua televisão quebra, você pode fazer duas coisas. Ou você traz uma equipe técnica para consertar a sua televisão, que você vai fazer a edição gênica, ou você faz a substituição gênica. Você pode ligar para a loja onde você comprou e falar, olha, minha televisão deu defeito, substitui, por favor. E aí você troca a sua televisão, coloca uma televisão nova no lugar da antiga e você está pronto. Então, esse tipo de substituição é mais fácil do que a edição gênica. Bom, muito bem. É isso que eu vou fazer. Eu estou só fazendo uma apresentação, uma introdução rápida da apresentação. Bom, pessoal, agora eu vou receber aqui minha apresentação, vou conseguir colocar aqui. Em relação ao fato de estar aqui no Brasil, eu adoro trabalhar com alguns pacientes que já estão aqui conosco, inclusive. É uma experiência incrível conhecer os brasileiros e os pacientes daqui. Como eu já falei antes, é sempre uma inspiração muito grande trabalhando com os pacientes de EB. Porque vocês passam por tantos maus bocados na sua vida, a vida já é tão difícil, mas ainda assim, vocês mantêm uma atitude muito positiva e vocês conseguem seguir adiante. Eu posso falar, se eu sofresse do mal que vocês sofrem, eu não sei se eu teria a coragem, a bravura que vocês têm, né? Então, os meus problemas parecem muito menores comparados ao com vocês. Então, eu sempre aprendo muito com vocês, né? De ter uma resiliência maior, um aspecto mais positivo da vida. Muito bem. Aí, ó. Chegou, nós temos a apresentação. Bom, tem ali. Vamos falar sobre terapia gênica para o tratamento de epidermólise bolhosa. Aqui, pessoal, eu queria falar um pouco sobre o histórico da condição. A gente já sabe sobre essa condição há mais de 150 anos. A gente já conhece essa doença. Nós passamos por vários marcos para chegar onde estamos hoje. Nós descobrimos o fenótipo clínico, o aspecto
da patologia, como fazer o diagnóstico, e nós tentamos entender o aspecto no microscópio, o aspecto microbiológico. A gente viu quais foram os genes afetados, e só depois de encontrar os genes e as mutações, a gente começou a poder aplicar a terapia gênica. A gente começou a iniciar essa terapia gênica. Então o caminho foi longo, mas agora nós já estamos na etapa em que a maior parte dos trabalhos que já foram feitos são feitos sobre uma base muito sólida. Então agora nós podemos acelerar a pesquisa de tratamento gênico por causa dessa base sólida que nós temos há mais de 100 anos. Bom, pessoal, essa aqui é a membrana básica, né, a basal. É essa membrana que segura a sua pele. Você tem as queratinas, a lâmina e o colágeno. Se alguma dessas peças não estiver adequada, a pele se desfaz. Então, o que eu quero falar é sobre o colágeno 7, tá bem aqui, ó. Ele vai formar esses fibrócitos, e se você não tiver esse colágeno 7, a sua pele não vai aderir, né, e isso num nível muito básico, e é isso que causa as cicatrizes e as feridas. Então, a ideia é corrigir o colágeno 7. Aqui, pessoal, nós estamos mostrando os tipos de EB. Aqui você tem uma epidermólise que ocorre no tecido epidérmico. Você pode ter a juncional, que é feita bem na junção dermoepidérmica, ou a distrófica, que vai no nível mais interior da pele. Nem preciso mais falar dos sintomas, né, da distrófica recessiva, vocês já conhecem muito bem. Vocês vão ter dor durante a vida inteira, e feridas no corpo e cicatrizes. E alguns pacientes também têm a preocupação de contrair um carcinoma. E nós ainda não temos terapias adequadas para essa condição. A gente pode fazer ataduras, a gente pode tratar as infecções, trabalhar na nutrição, a gente faz todas essas terapias de suporte, né? Mas a gente não consegue realmente curar essa doença, a gente não consegue interromper a formação de feridas. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando criar formas de corrigir o gene para impedir a formação de feridas e cicatrizes. Como a gente faz isso? Bem, a gente precisa reparar o colágeno. Na distrófica, por exemplo, a gente tem essa linha verde que vai mostrar, olha, quase não tem colágeno 7. O que a gente precisa trazer o colágeno para os níveis adequados para perfazer essa linha verde que você vê à direita. A gente já sabe bastante sobre o colágeno 7 a essa altura. A primeira vez que a gente fez a terapia gênica, a gente fez um enxerto, bem similar ao que o meu colega apresentou antes. A gente faz isso para os pacientes de distrófica. A gente tem alguns enxertos que a gente aplica sobre as feridas, e esse enxerto promove a recuperação do tecido. E o que você precisa fazer é uma biópsia do tecido do paciente, faz o cultivo de células, e aí você coloca o gene do colágeno de volta às células, você cultiva essas células até formar folhas e coloca essas folhas por cima das feridas. Isso tudo é uma cirurgia. É um trabalho danado, mas é o trabalho que tem que ser feito. Esse gráfico mostra que os genes que a gente usou tiveram resultados muito bons. Aqui, na parte mais baixa, essas luzes mais amarelas veem que quando você aplica o gene nas células da epiderme do paciente, você tem resultados bons. E aqui, nós mostramos a produção desse enxerto. A gente usa a placa, a gente coloca uma gaze, e aí a gente faz o cultivo dessa folha epidérmica. Até o momento, nós vimos resultados muito bons. Aqui você tem a linha base, e depois do enxerto, depois de 3 meses, você tem resultados muito bons. Essa linha verde mostra o nível de formação de colágeno 7, que se ampliou muito.
E depois a gente vê alguns fibrólitos de ancoragem, que ajudam a fixar o colágeno. Tudo isso é muito bom. Então, esse enxerto funcionou muito bem. Aqui nós temos algumas células em mais alta eficiência. Aqui a gente está ampliando essa imagem em 100 mil vezes. É uma amplificação muito poderosa. Você vê que os fibriólitos de ancoragem são esses pontinhos pretos. Esses pontinhos pretinhos são alguns antígenos na área do colágeno 7. E você vê que esses antígenos acabam entrando ao redor das células dos fibrólitos e eles fazem a adesão das camadas. As fibrilas fazem a adesão da derme com a epiderme e faz a ancoragem. Aqui nós temos o exemplo de um resultado muito bom que tivemos depois de 6 meses, um aspecto muito bom, mas em alguns casos a gente não teve resultados muito bons. Aqui nós tivemos alguns enxertos e depois de 6 meses os resultados foram quase insignificantes. Parte disso é porque quando você trabalha com a genética, você tem uma competição entre o meio ambiente e os genes. A condição do meio ambiente é muito importante. Na edição gênica é a mesma coisa, né? Se você não tem a terapia gênica adequada, você vai ter uma ferida. Mas depois que você faz essa terapia, você coloca um enxerto, mas depois de um tempo, depois você tem ali uma fricção mecânica nessa pele do enxerto que vai retirar o enxerto. Então, basicamente, é quase como se você voltasse à estaca zero, quando você se deita na cama, outras coisas. O Dr. Bauer já falou para vocês sobre esse paciente, esse caso incrível, que ele recebeu um enxerto e recuperou numa área de 80% do corpo. Os enxertos tiveram um sucesso muito grande e 5 anos depois, o paciente ainda manteve um aspecto muito bom. Então, para esse paciente especificamente, o enxerto foi excelente, mas nem todos os resultados foram tão bons quanto esse. E por quê? Bem, é por causa do gene. Para este paciente, a gente está usando o gene laminina 332. Esse gene na verdade, é uma proteína que as células epidérmicas gostam de se vincular. Se a sua pele não tem laminina 332, as células não vão aderir, elas não vão conseguir. O colágeno 7, eles não fazem a ligação, a vinculação com os queratinócitos. Então, é por isso que esses ensaios, esses estudos que nós tivemos com a distrófica não deu resultados tão bons. É porque há uma competição entre essas células, entre essas proteínas, a laminina. Elas estavam meio que disputando o espaço. É quase como se essas células estivessem disputando um lugar em um cinema, por exemplo. Imagina, a célula que for um pouco mais robusta, um pouco maior, vai ganhar essa disputa. Então, a laminina 332 é a célula mais forte, ela acaba aderindo. Mas o colágeno vai dizer, não, eu preciso continuar aqui. É isso que acontece quando você faz o enxerto. Você acaba criando uma competição entre as células que vão ser expressadas naquele local. Então, ao descobrir isso, a gente pensou, tá bom, então talvez o enxerto não seja a melhor terapia, né, para a reposição do colágeno 7. Vamos tentar outras terapias. Aqui nós temos uma aplicação potencial futura, que ainda está em estudo. A gente está usando cultivo de células tronco pluripotentes. Ele não vai causar esse problema de competição entre laminina e colatina. Você consegue, na verdade, cultivar um número maior de células. Outra forma de abordar a clínica é fazer uma injeção direta de células. A gente pega outro tipo de célula do paciente, células dormentes, chamada fibroblastos. Tem 2 tipos básicos de células. A epiderme, que tem queratinócitos, e a derme vai ter os fibroblastos, que é a pele mais firme. A gente tira as células dos fibroblastos e faz a injeção de volta ali. E aí você consegue ver a expressão do gene. E a expressão também do colágeno 7. Neste momento, a gente está com estudo em fase 3. E a gente tem alguns pacientes que estão aguardando essa fase 3. A gente remove uma amostra da pele do paciente, remove os fibroblastos,
faz a reposição do colágeno 7 nessas células e ao invés de fazer um enxerto em uma cirurgia, a gente leva o paciente para uma clínica e ali a gente faz a injeção das células e o paciente recebe a alta no mesmo dia. É muito mais fácil, inclusive, para o paciente. É assim que a gente pretende retomar a fase 3 deste estudo, no começo do ano que vem. Bem, até agora então, pessoal, eu estou falando para vocês sobre essas terapias gênicas in vivo. A gente retira uma amostra, a gente faz a biópsia do paciente e coloca o gene fora do paciente. É ex vivo, perdão. E aí a gente coloca as células corrigidas ou reparadas de volta no paciente. A gente já tem um trabalho muito extenso. A gente precisa fazer a amostragem das células, fabricar essas células, e depois de fabricar o enxerto, você faz a aplicação. Se você tiver um atraso de um dia, o enxerto tem que ser descartado. O enxerto tem uma vida útil muito pequena, ele tem que ser usado imediatamente. Então, a logística é um aspecto muito importante nesse processo. É tudo muito complexo. Você tem que fazer uma anestesia geral, numa sala cirúrgica. Você sabe que os pacientes de EB têm as vias aéreas muito fragilizadas, então é sempre um risco fazer cirurgia. Então a gente precisa evitar o risco cirúrgico. É por isso que a gente está fazendo testes com a terapia gênica in vivo. Você não precisa fazer uma biópsia do tecido. Você não precisa reparar as células do paciente. Você faz a terapia gênica e já coloca diretamente no paciente, já aplica diretamente na ferida, uso tópico. Então você tem menos risco de complicação. Então a gente está tentando migrar para as técnicas de edição gênica in vivo. Isso que é terapia gênica, né? A gente não vai ter a cura amanhã, a gente dá um passo de cada vez. Amanhã a gente vai ter uma terapia melhor, um tratamento mais eficiente, tudo passo a passo, né? Não é nada da noite para o dia. Isso é mais um passo que a gente está dando em direção à cura. Mas um dos problemas com a terapia gênica in vivo é que o nosso sistema imunológico, o seu principal papel é repelir vírus, a gente sabe disso, ainda mais nessa era do Covid. Nosso sistema imunológico tem um trabalho importante de nos proteger de vírus. Então, se você introduz um vírus no seu corpo, o sistema imunológico vai tentar se livrar dele, vai tentar expeli-lo. E o que isso acontece, então? O que acontece é a inflamação. Existem formas diferentes que o sistema imunológico usa para repelir os vírus. E isso é o que dificulta a terapia em vivo. Teve um paciente que é bem famoso. Ou melhor, um colega bem famoso, o paciente dele veio a óbito por causa dessa terapia em vivo. Então, a gente deixou de lado essa opção de tratamento por muitos anos. E a gente acabou achando outros vírus, como o AAV, que talvez seja o mais popular, mas ainda existem diversas barreiras. Não dá para usar mais de uma vez, você tem que usar esteroides quando você aplica ele, e o sistema imunológico ainda vai tentar atacá-lo. Então, existem diversas limitações a esse tipo de tratamento. Um dos principais avanços que a gente conseguiu foi o seguinte: tem um vírus novo que a gente consegue usar para ser o veículo dos genes. É o vírus da herpes, todo mundo conhece, né? Sabe aquela herpes, você tem aquelas bolhas no lábios, sapinho, né? A gente pode até dizer que a resposta está bem embaixo de nossos narizes. É aquele vírus que causa o sapinho. A gente sabe que esse vírus, ele pode permanecer na sua forma dormente por meses ou até anos. E depois ele reaparece, né? Aí depois ele some de novo, depois aparece de novo. E o que isso quer dizer? O sistema imunológico não consegue se livrar do vírus, o vírus permanece ali, mesmo que esteja dormente. As pessoas já tentaram fazer uma vacina contra o vírus da herpes, mas ninguém conseguiu até agora. E houve muitas tentativas, viu? Não foi por falta de tentativas. Isso é porque esse vírus consegue enganar o sistema imunológico. E uma das formas de fazer esse tipo de tratamento é o seguinte: uma das proteínas produzidas pelo vírus entra no processamento de antígeno das células imunológicas. E esse é o primeiro passo no desenvolvimento de uma resposta imunológica, é trabalhar o processamento antigênico. Então,
essa proteína ela interrompe esse processo antigênico, ele não consegue ser detectado pelo sistema imunológico. Então, se você tem um vírus que faz isso, não é nada bom se for uma doença, mas se você achar uma forma de impedir que o vírus se replique, ele simplesmente entre na célula, entregue a carga genética e só isso acabou, então seria um grande avanço nas terapias genéticas. E o que a gente fez? A gente desenvolveu, ou melhor, a Crystal Biotech desenvolveu esse veículo HSV1, onde a gente coloca o gene COL7A1, 2 cópias desse gene do colágeno 7, porque esse veículo consegue levar diversas cargas de DNA. Então a gente coloca, nesse caso, o gene do colágeno 7 no vírus, o vírus entra na célula, acessa o núcleo e insere o gene do colágeno 7. Então você consegue aplicar isso na ferida e ele vai começar a processar, a fabricar o colágeno 7. É bem simples. Como primeiro passo, a gente precisou testar isso nas células dos pacientes, primeiro nos queratinócitos, depois no fibroblastos. A gente sabe que ambos vão produzir naturalmente o colágeno 7 para a pele. Mas no fim das contas, em ambas as células, o vírus infecta essas células de forma bem eficiente. A gente também sabe que o vírus da herpes infecta as células da derme de forma muito eficiente. E isso nos mostra que a gente precisa do colágeno 7 nos queratinócitos e no fibroblastos. Então é muito bom ter uma terapia que consegue agir em ambos. Ele vai agir em ambos e vai ajudá-los a produzir o colágeno 7. Então, esses estudos com células de rato levou ao ensaio clínico dessa terapia genética. É assim que a gente aplica. A gente coloca pequenas gotas na ferida, a gente aplica e depois cobre a ferida com plástico, a gente deixa o plástico até o próximo dia. É bem simples, é algo que você mesmo pode fazer em casa ou numa clínica bem simples. E isso é uma das coisas que me empolga muito nessa terapia. Você não precisa de alta tecnologia para aplicá-la. Então, eu consigo enxergar essa terapia ajudando muitos pacientes ao redor do mundo, mesmo aqueles pacientes que não têm acesso à tecnologia de ponta, como a África, Índia. Então, há um potencial de ajudar muitos pacientes no mundo inteiro. Esse é o resultado do estudo fase 1-2. A gente fez tratamento em todas essas feridas e a gente teve um grupo de controle com placebo. Você está vendo em todas as feridas onde a gente usou o princípio ativo, elas cicatrizaram em 3 meses, exceto por uma. Só que a gente reinscreveu esse último paciente no final e a gente fez outro tratamento e a ferida acabou cicatrizando. Então, no fim das contas, todas as feridas foram tratadas. E isso não aconteceu no grupo placebo, onde você vê que algumas feridas sararam, outras não. Se você vê a forma com que as feridas sararam, nesse gráfico aqui, ao lado, você vê que a linha azul é a ferida de EB sem tratamento. Você vai ver que algumas feridas cicatrizam, depois não, aí as que cicatrizam acabam abrindo de novo e fica esse vai e vem danado. Fica esse sobe e desce. Esse é o progresso natural da ferida. Mas com o BVEC, você consegue ver que a ferida fecha e permanece fechada. É a grande diferença aqui. É isso que a expressão do colágeno 7 faz. Ele torna a pele mais resistente, mais forte. E isso é uma real correção da 7. É fazer com que a pele exprima o colágeno 7 novamente. E a gente também analisou a expressão do colágeno 7 nos pacientes. Aqui no lado esquerdo você vê essa, ou melhor, do lado direito você vê essa linha verde.
Talvez vocês estejam pensando assim, eles estão mostrando a no, the melhor foto que eles fizeram no But experimento to inteiro. further convince you, Mas, what we apenas did is para we took vocês multiple acreditarem, small pictures and a spliced gente them together fez all the way across the diversas skin fotos specimen. pequenas e a And you can gente see all the way across, fundiu todas elas, tá you have vendo? really nice Você está expression vendo of que você collagen tem uma 7. ótima So it's a very expressão do nice, colágeno 7 uniform ao longo de toda a expression pele, of uma collagen expressão 7. You uniforme could say it's like e a bem robust boa, expression, ou seja, robusta, which is good. do So colágeno we 7 e é correlated good ótimo. wound healing and Então a gente good collagen correlacionou um bom expression. fechamento da ferida And com then we boa also expressão do showed the colágeno. anchoring fibrils. E a gente também And these analisou are as beautiful fibrilas anchoring de fibrils, where ancoragem. the arrows you E see, elas estão em these ótimo band estado após o structures tratamento. Você está that vendo come aqui out nas in the fotos, basic membrane, está vendo and they look essa exactly foto like aqui da normal membrana anchoring basal, fibrils. elas estão So agindo we como show fibrilas at the saudáveis. high magnification Então, isso é level uma that aproximação the gene muito grande, product, the collagen 7, microscópica. goes to Então, the esse exact right place tratamento, where it's needed in order to ele correct chega the disease. exatamente onde ele tem que chegar para tratar a So these doença. really good phase 1-2 trial Então, esse led ensaio to fase the, 1, a 2 foi phase 3 bastante trial, bom e which we levou published ao in the New ensaio England fase Journal 3, que foi publicado last no New England December. Journal em And dezembro passado. this trial was a multi-site Esse trial, so ensaio three foi different sites in multicêntrico, Miami, com Southern 3 California, diferentes and then centros over at em Stanford. Miami, na Califórnia e And then também we em took, Stanford. we matched up 2 wounds, and we were A this was gente blinded, Foi um randomized, estudo and duplo one cego, wound received the randomizado. B-VAC, Uma or ferida the recebeu o chemotherapy, this BVEC, o we called it princípio the ativo, B-VAC, or the other wound e contained a outra ferida received just the placebo. recebeu apenas o placebo. And then we also had some additional A wounds that gente could be treated também by open tratou label, which outras means that feridas com we o esquema can de give rótulo the aberto. drug to O que quer additional dizer o patient seguinte, a wounds to gente give additional patient tratou mais benefits so the pacientes patients e would eles get more wound sabiam que eles estavam healing, and it makes recebendo the patients o more ingrediente eager to ativo. go on to the Isso faz trial com que os because they get pacientes more tenham wounds that mais are healed. animação para participar do ensaio. So, this was like a large group of Isso patients. foi They grupo had to grande de have the collagen pacientes 7 que mutations, tinham a mutação and do we actually colágeno had many 7 pediatric patients. e Most of tinha the muitos patients on this pacientes phase 3 pediátricos. A trial maioria were children, nesse ensaio aged fase 3 era 18 or below. crianças abaixo de 18 anos. And so, the primary endpoint of O this desfecho trial was primário 100% desse wound ensaio healing. foi 100% de cicatrização das feridas e isso é muito difícil. Isso é algo muito difícil de conseguir. You know, if it's 95% Se corrected, você chegar a it's not good enough, 95%, right? It has to be não está bom. 100%. Para o paciente não está bom, tem que ser corrected. 100%. And so this was the goal. E esse At foi o 6 nosso months, the objetivo. wounds had to be healed Em 6 100%. meses, And the as secondary feridas tinham endpoint, que the estar wounds had to be completamente healed cicatrizadas. 100% E o at 3 desfecho months. secundário era 100% de cicatrização em 3 meses. What we found was we got E o very que a gente significant descobriu? A results, gente so teve that, resultados muito I think the New England relevantes. Journal thought it was pretty significant, and the Pelo menos o FDA thought it jornal was de significant New England too. achou e There o was many more Ministério da wounds Saúde that americano também healed with the achou. B-VAC Mais feridas compared to cicatrizaram the com o placebo BVEC wounds. comparado com o grupo de the controle good que usou o statistic. placebo. Ou seja, a estatística foi bem And this favorável. just shows that it doesn't Isso matter whether mostra it's para a men gente or que não women, importa se são whether homens, it's, mulheres, não young importa a children, idade dos pacientes, teenagers, sejam eles adults, adolescentes, everybody got adultos, the same kind crianças. of benefit. Todo Whether you mundo look se at small beneficiou wounds or igualmente. larger wounds, Feridas they all pequenas, kind feridas of showed the grandes, same benefit. todas apresentaram o So mesmo this is very benefício. strong evidence. Isso são provas bem contundentes. But so the effectiveness of the Então, a therapy, eficiência, a that's really eficácia da great, right? That's what terapia é everybody talks ótimo, about, né? the É isso que a gente estava falando. But I think one other thing Mas too that's um really outro amazing aspecto about this muito therapy is the importante e safety. muito bom You know, this is the desse first time medicamento é a we've been able segurança. to Foi a apply primeira vez in que a gente vivo pôde gene therapy aplicar more uma than terapia once. gênica em vivo And we didn't mais de just uma do it vez. 2 times. E a gente We não did fez it 2 every week vezes, a for gente fez 26 isso por weeks. So the toda patient semana got 26 durante 26 doses of semanas. the Então, therapy o paciente over recebeu 26 26 doses do medicamento ao longo de and 26 plenty of time semanas. for an immune Então, response to develop. foi um tempo suficiente para uma resposta imunológica But for 26 aparecer, weeks, there was mas após 26 semanas inflammation, não houve nenhuma no inflamação, loss of efficacy. não houve nenhuma And so perda de this eficiência, is, I nada think, a major disso. breakthrough in Eu acho que just foi in um the grande field of in vivo avanço gene therapy. no So I campo would de predict that terapia a lot gênica of em people vivo. Então, eu will be estou starting prevendo to que use the muita gente vai HSV1, começar because I think a it's usar o useful for HSV1 not only para EB, esse but tipo de also other tratamento, não diseases. apenas em EB, mas outras doenças também. So one thing that we did see, Uma coisa and que a that gente is viu antibodies against foi the HSV1 os and also anticorpos against collagen 7. contra o And it's known HSV1 that e o the colágeno general 7. population, like all of Como us in the vocês room, sabem, probably it's a about população 50% geral, of como us have vocês aqui, HSV1 antibodies. a maioria de nós 50% tem do not. anticorpos HSV1. And there was some patients that
Em alguns pacientes, eles começaram sem nenhum anticorpo HSV e depois desenvolveram alguns após o ensaio. Mas se você olhar para os pacientes que tinham esse anticorpo e os que não tinham, eles tiveram o mesmo benefício em termos de fechamento de ferida. A mesma coisa com colágeno 7. Rapaz, 20% dos pacientes têm anticorpos do colágeno 7, a gente não sabe por quê. Eu acho que é provavelmente porque a gente gosta de usar essa pomada chamada gentamicina, ela é muito popular. É uma boa pomada, mas o problema é que ela pode acabar criando ou estimulando a produção de moléculas de colágeno 7. Então é possível que talvez alguns pacientes acabam ficando imunizados, pacientes da EB distrófica, né, acabam ficando imunizados após o enxerto. No entanto, durante o ensaio, alguns pacientes desenvolveram anticorpos do colágeno 7, mas se você analisar pacientes que não tinham anticorpos comparados com os que tinham, em ambos os grupos, todos tiveram a mesma eficiência. Então, nesse ponto, parece que os anticorpos de colágeno 7 não têm um papel importante, mas eu suspeito que ao longo do tempo isso se torne um problema. Eu acho que esse é um dos principais problemas em terapia gênica que a gente vai ver nos próximos anos. Porque antes a gente estava apenas querendo conseguir exprimir colágeno 7, mas agora que a gente tem a expressão, a gente está começando a se deparar com outro problema. A gente está vendo esses anticorpos. Então, a gente tem que começar a lidar com os anticorpos se eles apresentarem problemas. Isso é uma coisa que outros pesquisadores vão analisar no futuro. Então, a gente está usando esse medicamento de uso tópico por 5 anos agora. A gente pode mostrar alguns resultados de longo prazo nos pacientes. Temos um paciente aqui que teve uma redução de 80% na carga de feridas, né, na área do seu corpo afetado por feridas. Você vê que no começo era um paciente da EB distrófica recessiva, era um caso moderado a intermediado, né, intermediário. Então, isso também é base para o seu diagnóstico. Você vê que a cicatrização melhorou demais, ele também ganhou peso. Ele cresceu e os indicadores nutricionais também melhoraram, como o nível de albumina. Ou seja, o efeito não foi apenas local, foi um efeito sistêmico em todo o corpo, e isso é maravilhoso. Esse é um paciente com EB distrófica dominante, a gente só teve um paciente com esse tipo de EB no ensaio. Mas ele teve bons resultados, não houve problemas em relação à segurança, as feridas cicatrizaram. É difícil dizer que ele vai funcionar muito bem para dominante, porque a gente só tinha um paciente, a gente precisa analisar mais pacientes, mas certamente uma terapia segura para esses pacientes. E o Ministério da Saúde americano aprovou o uso desse medicamento em ambos os casos. Aqui temos um paciente que veio da Itália. Esse paciente tinha feridas em quase todo o corpo, essas lesões apareceram, mas ao fim do ensaio você vê que as feridas quase que fecharam completamente. Até dezembro de 2021, essas duas últimas feridas já tinham cicatrizado. O tratamento acabou cicatrizando todas as costas, porque fazer enxerto era difícil nas costas. Então, o que era interessante aqui? Esse paciente me ligou no início desse ano, e ele falou o seguinte, ele já estava na Itália, né? Falou, olha, eu quero voltar, eu quero tratar mais feridas. Então, falei com o pessoal da Crystal Biotech, e eles falaram, tudo bem, pode trazê-lo. E eu achei que ele queria que eu tratasse as costas dele, mas olha como as costas dele estão. Ele já tem 17 meses sem aplicar o medicamento e ainda tem uma boa aparência nas costas. Ele queria tratar as pernas. Ele falou, olha, minhas costas estão ótimas, eu quero tratar as pernas. Então, isso é algo que é uma surpresa. É apenas um caso, mas a gente já teve outros casos semelhantes. E a gente achou que a terapia seria boa por 6 meses até 1 ano, mas parece que ela pode ser até mais duradoura do que a gente pensava. Então, a gente ainda precisa entender melhor, estudar melhor esses efeitos a longo prazo, mas até o momento a performance é bem promissora. Agora,
na história da EB, pela primeira vez a gente atingiu um novo marco, que é, em maio desse ano, o FDA, o Ministério da Saúde americano, aprovou o BVEC para uso nos Estados Unidos. A Anvisa americana, né? FDA. Então, os pacientes já podem iniciar esse tratamento. Ele não é mais um tratamento experimental. A terapia gênica, a gente falou muito das terapias experimentais, só que essa já não é mais, ela já foi aprovada pela Anvisa americana. E eu acho que isso muda completamente o cenário, nos dá argumentos mais sólidos para pedir aprovação em outros países. Mas, de qualquer forma, foi um ótimo marco atingido. E mais uma coisa, não é igual um aplicativo do iPhone, tá? Mas tratamento oftalmológico também, ele pode ser usado. Um paciente que estava no estudo fase 1-2, a pele dele melhorou, mas não só a pele, os olhos também melhoraram. Ele estava cego, ele não conseguia enxergar. E um cirurgião muito perspicaz, chamado Alfonso Sabotar, na Universidade de Miami, ele teve a ideia brilhante de remover a cicatriz da ferida e aplicar BVEC em forma de colírio no olho do paciente. E ele fez isso por uma semana, toda semana por muitas semanas, e isso corrigiu o olho do paciente. Então a córnea melhorou de aspecto, a retina também tinha uma boa aparência. E às vezes, pacientes de diabetes distrófica, você vê erosão da córnea, é algo muito doloroso, e esse tratamento com BVEC pode interromper esse processo. Esse paciente, então, teve uma melhoria muito grande na córnea e a visão melhorou demais. Ele não conseguia nem você ver, dar tchau para ele. E hoje ele consegue. O olho tem 20/40 de performance, provavelmente ele enxerga melhor do que eu. E desde a época em que esses dados foram publicados, ele começou a tratar o outro olho, agora ambos os olhos dele melhoraram muito. Então, esse garoto que não enxergava há anos consegue enxergar novamente. E ele está tão feliz, a mãe dele está muito feliz, é algo ótimo. Ou seja, isso é algo que a gente pode fazer, a gente pode tratar mais pacientes oftalmológicos e fazer isso precocemente para evitar cicatrização. De modo geral, a gente quer tratar os pacientes o mais cedo possível. A minha esperança é que, talvez em 10 a 15 anos, se a gente começar a tratar pacientes precocemente, quando eles ainda são bebês, talvez a gente consiga evitar muitas das feridas crônicas, a cicatrização, prevenir, evitar o carcinoma. Talvez em 15 anos a gente vai ter uma população totalmente diferente de pacientes do EB. É isso que eu espero. Obrigado. Pessoal, outras coisas, outros usos que podemos fazer dessa terapia a gente pode fazer o tratamento da membrana da mucosa oral. Eu acho que são as próximas etapas. A gente quer fazer o tratamento da mucosa oral com esse tratamento. Também fazer o tratamento da área retal e também do esôfago. Talvez os pacientes possam fazer a aplicação, né, de uma pastilha, o consumo de uma pastilha para tratar o esôfago. Essas são as possibilidades, né? A gente também quer fazer o tratamento das mãos. A gente quer fazer o tratamento dos pacientes depois que eles fazem um procedimento cirúrgico, para a gente manter as mãos abertas por mais tempo. A gente quer fazer o tratamento da mão de forma mais precoce para evitar a cicatrização. Se isso tiver um sucesso bom, a gente vai ter um sucesso enorme para os pacientes de EB, vai ser uma melhoria enorme. Muito bem, pessoal, eu queria parar aqui e eu gostaria de agradecer muito as pessoas que se esforçaram tremendamente para trazer esse estudo, mas especialmente eu quero agradecer aos pacientes de EB, que se voluntariaram e vieram aqui não para ajudar somente a si mesmos, mas ajudar toda a comunidade de pacientes de EB. Gostaria de agradecer especialmente aos pacientes e nossos patrocinadores. Então é isso. Muito obrigado.